So, as long as we live here on earth, Enquanto nós vivemos aqui na Terra, we must understand that we are in the midst of a spiritual war about our souls. precisamos entender que estamos no meio de uma guerra espiritual em conquista das nossas almas. And in a war, it's crucial to understand the tactics of the enemy. E numa guerra é importante conhecermos as táticas do inimigo. So for the enemy, it is the best strategy to hide. E para o inimigo, a melhor estratégia é esconder-se. And there's another strategy of the enemy. It is to give us details that we think we have understood him, E para o inimigo também é importante dar-nos alguns detalhes para que possamos pensar que o conhecemos, but he's planning to do the opposite of what he wants us to believe. mas ele planeia fazer o oposto daquilo que ele quer que nós acreditemos. And I give a short example Dou um curto exemplo about the military exercise that was planned on the border of the Ukraine. de um exercício militar feito na fronteira da Ucrânia. At 15 February 2022, Em 15 de fevereiro de 1922, it said, whether we like it or not, of course not. Putin said at a meeting with German Chancellor Olaf Scholz, underlining that Russia does not want a new war in Europe. We are ready to continue negotiations, Putin said. portanto, gostamos ou não, Putin disse que não tinha interesse, disse ao chanceler alemão que não havia interesse em que houvesse guerra na Europa e nós estamos dispostos a permanecer nas negociações. 9 days later, 9 dias depois, Putin said at February 24, Putin disse em fevereiro de dia 24, I decided to conduct a special military operation. eu decidi dar início a uma operação especial And the war began. e a guerra começou. So we see there's two tactics, is to hide or to tell you the opposite of what will come. Então as duas táticas é ou esconder-se ou dizer o oposto daquilo que nós pretendemos. And today we need to understand that even for us Christians, even though we are protected by angels, Satan can impact somehow our lives. Ainda nós, sendo cristãos, Satanás tem o interesse de impactar, de ir contra a nossa própria vida. And on Thursday in the cell group we read in 1 Thessalonians 2 verse 18. E na quinta-feira, na reunião de quinta-feira, lemos 1 Tessalonicenses 2:18. In 1 Thessalonians 2 verse 18, 1 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 18. Paul was writing, we want to come to you again and again. I, Paul, wanted to come, but Satan blocked our way. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. So we speak about Paul, the great disciple, the evangelist, Falamos sobre Paulo, o grande homem, o grande evangelista, and he knew that Satan blocked his way and he couldn't do anything about it at that time. mas ele sabia que Satanás tinha se levantado contra para que ele não fizesse o que pretendia fazer. So Satan can do something that we do not like. Então Satanás pode fazer coisas que nós não queremos. And in 2 Thessalonians 2 verse 3, E em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, 2 Thessalonians 2 verse 3, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, it says, don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. Satan wants to impact the way we think and live. He wants to weaken our faith. This was my comment on it. Okay, so we read 2 Thessalonians 2 verse 3. Portanto, 2 Tessalonicenses 2, 3, que diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. So we can be deceived. E então nós podemos ser defraudados. And this is a verse for Christians. E este é um versículo para os cristãos. And there's a time where the Bible speaks from a great falling away. E há um tempo em que a Bíblia fala sobre uma grande apostasia. And I believe we live in a time where we see a great falling away from the true fellowship with Jesus. E eu creio que vivemos num tempo de um grande afastamento e apostasia em relação a Jesus. And I believe Satan wants to impact the way we think and we live, and he wants to weaken our faith.
E eu creio que Satanás quer impactar-nos na forma como nós vivemos e cremos e de forma a enfraquecer a nossa fé. And he wants to bring temptations in our life that we will fall away from our true faith. E ele quer trazer tentações na nossa vida para que possamos cair na nossa fé. I often see that people get proud Vemos frequentemente as pessoas serem orgulhosas and that they do not want to receive the grace of God anymore. e as pessoas não querem, já não querem viver mais na graça de Deus. For the Bible tells us that the humble will receive the grace. Porque a Bíblia diz que os humildes receberão a graça. So the devil makes us proud. Então o diabo faz-nos ser orgulhosos. What happens? We do not want to accept leadership anymore. Já não queremos aceitar a liderança. We cannot get corrected anymore. Já não podemos ser corrigidos. So maybe because there was a bad leadership in the past in our lives, Se calhar porque no passado houve uma falha na liderança and we were not able to forgive anymore. e já não fomos capazes de perdoar So mais. we got bitter, Tornámos amargos, we got rebellious, rebeldes, we became proud. tornámos orgulhosos. But what other people did to us Mas aqui que outros fizeram a nós does not justify to stay away from a godly behavior. Mas o que os outros fizeram não justifica nós nos afastarmos de um comportamento que agrada a Deus. So it's a trick of Satan Então é um truque de Satanás that people, even spiritual leaders, hurt us, que os nossos líderes espirituais nos possam ferir. and we stop to submit, E deixamos de nos submeter, we stop to forgive, deixamos de perdoar. and so Satan can destroy God's plan for our lives. E dessa forma Satanás pode destruir o plano de Deus para a nossa vida. Because any kind of sin opens the door for him to impact our lives. Porque qualquer tipo de pecado pode abrir portas para que ele possa ter impacto na nossa vida. And I believe that unforgiveness is the biggest problem, E eu creio que a falta de perdão é o maior dos problemas. especially also for Christians who should know better. Especialmente para os cristãos que deviam saber melhor. Let's have a look who is our enemy. Então vamos dar aqui uma olhadela de quem é o nosso inimigo. Who is this Satan? Quem é este Satanás? In the Old Testament, the word Satan is mentioned about 30 times. No Antigo Testamento, a palavra Satanás é referida a volta de 30 vezes. And from the word confuser, separator, from the Greek word diabolos comes the word devil. E então, da palavra separador, faccionista, vem a palavra em grega diabolos, que quer dizer diabo. In the New Testament, he is mentioned 37 places as diabolos. No Novo Testamento, ele é referido 37 vezes como diabolos. In 36 places as Satan, in 7 places as Beelzebub, which meant which means a high demon. Então, 36 vezes como Satanás e em 7 lugares como Beelzebub, significa um demónio de alto ranking. But all these 3 names have the same meaning. Mas todos os 3 nomes têm o mesmo significado. But there are other names given to him in the Bible. Mas há outros nomes na Bíblia que lhe é atribuído. The bad one, the spoiler, the enemy, the prince of the world, the father of lies. O mau, o perpetrador, o inimigo, o príncipe deste mundo. So in the name we already can understand what is his plan. Então, através do nome, podemos perceber aquilo que é o seu plano. To confuse De confundir and to separate us from God. e de nos separar de Deus. So, what we need to understand that Satan is no second God. O que nós precisamos entender é que Satanás não é um segundo Deus. He's not on the level of Ele God não está no nível de Deus. because he was a creation of God. Porque ele é criação. And God allowed him to get corrupt. E Deus permitiu que ele se corrompesse. In John 8:44, Em João, capítulo 8, versículo 44, we read and understand more of him. lemos e entendemos um pouco mais sobre ele. John 8:44. João 8, 44. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning,
not holding the truth to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his negative language, for he is a liar and the father of lies. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. I found out that lying here is much more common than in Germany. E eu vim a saber que aqui a mentira é muito mais comum do que na Alemanha. And from my Finnish friend, I know it's really extreme here, because in Finland they don't do it so much. E através do meu amigo finlandês, eu sei que aqui a mentira é extrema, porque lá na Finlândia eles não mentem. My kids in school say they're all lying around us, all the other kids, even in a young age. Os meus filhos na escola, mesmo terem idade, dizem que todos os miúdos ao redor deles mentem. For me, that's an indication how Satan has already impacted the island. E para mim isso é uma indicação de quanto Satanás já impactou esta ilha. And in the quality of the lies, sometimes I even can understand how deep are the people in sin. E através da tipo de mentira podemos perceber o quão profundo as pessoas estão no pecado. So, if someone is really deep in sin, you can really see the way this person is lying is really satanic. E se alguém está mergulhado em pecado, através da sua mentira podemos entender o quão profundo é e o quão Satanás está na sua vida. Because what they do is they use a lot of truth in the lie. Porque aquilo eles fazem é usar muitas verdades na mentira. And then you see, oh yes, that's true, I know. E tu vês, sim, isso é verdade, isto é verdade. But then they change a little thing. Mas depois mudam qualquer coisa. And then the lie comes in. E a verdade entra. A mentira entra. And for us as Christians, E para nós como cristãos, if we see just little things on the surface, se vemos só as coisas na superfície, like if we see someone cheating on finances in a church, como vemos alguém a roubar qualquer coisa nas finanças da igreja, we need to understand there's a heavy demonic power behind these things. When people that know the truth, when people that know it better, do things like this. e precisamos entender que este tipo de comportamentos revelam o quanto Satanás já está metido, embranhado nessa situação, principalmente sobre cristãos que deveriam saber o que fazer. This is no little weakness. Isto não é uma questão só de fraqueza. And this island is full of lies. E esta ilha está cheia de mentiras. And I want to encourage you, E eu quero vos encorajar when you hear a lie, que quando escutares uma mentira, to speak up de falar contra isso and to ask, e de perguntar: why do you tell this to me? porquê é que estás a me dizer isto? I know that's not true. E eu sei que isso não é verdade. Because the people don't understand what they do. Porque as pessoas não entendem o que é que estão a fazer. And I believe that many of these lies and these two faces that people have are the real cause of the depression what the people have. Porque eu creio que esta forma de mentir é uma das duas faces de causador de tanta depressão que nós vemos aqui na ilha. Because you're split up in a nice personality with a smile, Porque estás dividido entre uma personalidade com um sorriso, but in this smile you start to lie into the face of the people. mas por intermédio deste sorriso tu começas a mentir na cara das pessoas. And Satan can come in and you have to pay the price for that. E Satanás entra e tu vais ter que pagar o preço por isso. Let's look to John 10:10. Vamos dar uma olhadela, João, capítulo 10, versículo It gives 10. us another short description about Satan. Dá-nos uma curta descrição sobre Satanás. Here he's called a thief, comes only to steal and kill and destroy. I have come so that they may have life, I want them to have it in the fullest possible way. This is what Jesus says. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e a tenham vida com abundância. So Satan's job, even it's for Christians or for non-Christians, is to steal something from you. Portanto, o trabalho de Satanás, seja para cristãos ou não cristãos, é de roubar qualquer coisa de nós, To kill de matar and to destroy. e de destruir.
So he can steal the quality of our lives, even as Christians, when we have back doors open, when we do not live holy. E isso permite, quando nós temos portas abertas, permite que Satanás possa entrar e roubar a qualidade da vida, mesmo sendo cristãos. So he takes away the blessing of God who wants to fulfill our lives, that's what Jesus says, in the fullest possible way. Portanto, ele vai tentar roubar essa bênção de Deus, essa vida de Deus abundante. And he steals from the quality of our lives. E ele rouba da qualidade dessa vida. In 1 John 3 verse 8, Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, you can also read about him. podemos também ler. 1 John 3 verse 8 1 João, capítulo 3, versículo 8, to 10. até ao 10. The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. No one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brothers and sisters. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. So it explains to us that the devil is just sin. He was sinning from the beginning. Isto só mostra claramente que ele é do pecado e simplesmente peca desde o princípio. And it was the job of Jesus to destroy the works of the devil. E foi da obra de Jesus destruir as obras do diabo. And now we come in again as a church. E agora entramos nós como igreja. We have the same job. E nós temos o mesmo trabalho. We want to see the works of the devil to be destroyed on this island. Nós queremos ver as obras do diabo destruídas nesta ilha. And for that reason we need to understand how the devil works, how our enemy works. E para isso precisamos entender como é que o nosso inimigo funciona. And we need to understand what the people are suffering from. E precisamos entender daquilo que as pessoas estão a sofrer. And then we need God's help to show us what to do. E precisamos da direção de Deus para nos mostrar o que fazermos. And here it also says that when we are really with God, we cannot sin anymore. There's a kind of a protection. It doesn't work together. Aqui mostra-nos que quando nós estamos em Deus, nós não podemos pecar. Algo não funciona direto. And shortly we also spoke about that we need to love our brothers and sisters. E falamos também que devemos amar os nossos irmãos e irmãs. So if there are people that say we are Christians, se há pessoas que dizem que nós somos cristãos and they do not love brothers and sisters from other churches, e não amam irmãos e irmãs de outras igrejas, something is wrong. Algo está errado. Satan is busy. Satanás está ocupado. We look to Book of Revelation 12, 7 to 10. Vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 10. This explains to us a little bit more where Satan comes from. Aí está-nos mais uma apresentação de onde Satanás vem. The war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. But he was not strong enough, and he lost their place in heaven. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. The great dragon was hurled down, the ancient snake called the devil or Satan, who leads the whole world astray. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. He was hurled to the earth and his angels with him.
Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Then I heard a loud voice in heaven say, "Now have come the salvation and the power of the kingdom of our God and the authority of his Messiah. For the accuser of our brothers and sisters who accuses them before our God day and night has been hurled down." E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante de Deus, nosso Deus, os acusava de dia e de noite. So we understand there was trouble in heaven with Satan. Portanto, entendemos que havia problemas no céu por causa de He lost the Satanás. fight Ele perdeu a batalha and he were thrown down to earth. e ele foi lançado para a terra. And this is the problem, that he is present here on earth. E esse é o problema, é que ele está presente aqui na terra. He can impact. Ele pode impactar. He still is our enemy. Ele é o nosso inimigo. It's not over when we are saved. It's a lie. Não, é uma mentira quando dizem que está tudo acabado. Não, ele é o nosso inimigo. How can he mislead Christians? Então como é que ele pode conduzir de forma errada cristãos? He's still a risk. Ele é um risco. And he wants to hide. E ele quer se esconder. He wants to make himself small. Ele quer se fazer passar por pequeno. He wants to tell us the opposite of what is true. Ele quer nos dizer o oposto daquilo que é verdadeiro. And it says in verse 9, E diz no versículo 9: who leads the whole world astray. Que engana todo o mundo. And we will pick this up shortly. E daqui a pouco vamos retomar isto. In Matthew 12, verse 30, Em Mateus capítulo 12, versículo 30, Jesus gives us a statement. Jesus faz-nos uma declaração. Anyone who is not with me is against me. Quem não é comigo é contra mim. Anyone who does not gather sheep with me scatters them. E quem comigo não ajunta, espalha. And we need to understand there is no positive, neutral way of life. E precisamos entender que não há uma forma neutra. There is no positive humanism. Não há humanismo positivo. Because as soon as people turn away from God, Porque a partir do momento em que as pessoas viram-se de costas a Deus, they automatically turn to Satan. automaticamente voltam-se para Satanás. So there is no compromise. Então não há forma de... não há compromisso. So it's to gather the sheep, the church, the true believers, É juntar como verdadeiros cristãos or it's to scatter them. ou é dispersar. So you can see in the fruit of churches, Então podemos ver nos frutos das igrejas. if they are one of these, we are the only one and the others are wrong, Se nós estamos certos e os outros que estão errados, or if they really want to gather the Christians and create unity. ou se queremos juntar os cristãos e criar a unidade. We know probably a lot of what I said already, Conhecemos se calhar muito daquilo que eu falei até agora. but because of the devil wants to hide, Mas porque o diabo quer se esconder, it's important to be aware of our enemy. é importante estarmos cientes do nosso inimigo. And I want to just give us our thinking an explanation E eu quero simplesmente levantar aqui um pensamento. by giving some examples what I would do if I would be the devil. Dando alguns exemplos, se eu fosse o diabo. If I would be the devil, Se eu fosse o diabo, I would create many ways to the truth. eu criaria muitos caminhos até a That the verdade, real truth cannot be found anymore. para que a verdadeira verdade não possa mais ser encontrada. And we know we have more than 4,000 religions. E nós sabemos que temos mais de 4.000 religiões. This refers to the verse, he leads
the whole world astray. E isto diz respeito ao versículo que diz: e ele engana todo o mundo. If I would be the devil, Se eu fosse o diabo, I would impact the hearts and minds of children in an early age. eu impactaria o coração e a mente das crianças de tenra idade. I would destroy their understanding of authority and leadership. Eu destruiria o seu entendimento sobre autoridade e liderança. In the early hearts of the children, No coração dos pequeninos, that they start to become rebellious. para que eles comecem a se tornar rebeldes. That they don't trust in authority anymore. Para que não confiem na autoridade nunca So that mais. they cannot trust in God's authority. Para que não confiem na autoridade de Deus. I would destroy the families and their picture of father and mother and harmony. Eu destruiria a imagem que eles têm de harmonia familiar. In the early years, they should already be spiritual damaged. Na primeira idade de infância, eles deviam estar espiritualmente maltratados. I would, in a young age, open their minds to spiritual things like witchcraft. E eu, na sua mente mais pequena, abriria a mente para coisas como bruxarias. In e the German feitiçaria. kindergarten, there is no song, there is no story without witches anymore. Na Alemanha, lá no infantário, já não há músicas que não se falem sobre bruxas. And there is the good witch. E há a bruxa boa. The good witch. A bruxa boa. Wow, how powerful to tell the opposite of what is behind. Como é poderoso dizer o contrário. And there are all these unicorns. E há todos estes unicórnios. We just received a book for Lena's birthday with a unicorn. Nós recebemos agora, para o aniversário da Lena, o livro com o unicórnio. Wants to open up the minds of the children for esoteric. Quer abrir a mente das criancinhas para o esoterismo. If I would be the devil, Se eu fosse o diabo, I would destroy and kill God's creation as soon as possible. e eu destruiria a criação de Deus o mais rapidamente possível. With abortion. Com a porção. And to create the mindset to the people that this killing is not evil. E levaria-os a pensar que esta morte não é má. I would use healthy and interesting sports and training to carry some spiritual teachings with it. E eu criaria desportos de grande atletismo e de grande energia e levaria com esses ensinamentos espirituais. I shortly spoke to a lady and she said, I've done 3 years yoga school to become a yoga trainer. Eu falei há um tempo atrás com uma senhora que diz que fez 3 anos em yoga para ser treinadora. And because I knew it's not free of teaching and spiritual things, so I asked her, well, wasn't there anything that was in there that was spiritual? E eu, como conheço um pouquinho as redes do yoga, perguntei, não há nada aí de espiritual? And she said, yes, it came into religion. And these books that she had to read. E ela disse assim, desembocou em temas da religião e livros que eu tive que ler. So Satan tries to bring some good things for your body and your health. Então Satanás quer trazer coisas boas para a nossa saúde e nosso corpo. And in yoga you breathe in and out. E em yoga tu respiras e inalas. And then the teacher says, and now it is breathing through you. E durante a aula a pessoa dizia, agora o respirar está em ti. What is breathing through you? Mas o que é respirar através de ti? And it starts to connect with the spiritual world. E então começas a te conectar com o mundo espiritual. If I would be the devil, Se eu fosse o diabo, I would lift up money and success to the greatest goals in life. eu poria no alto o sucesso e as grandes conquistas na vida. And all of us in this room, we know E todos nós estamos aqui, sabemos, that these things have nothing to do with our satisfaction or well-being. e todos nós sabemos que isto não tem nada a ver com a nossa satisfação de viver. I will take away the understanding that financial sin is a sin and has an impact on the spiritual eyes. E eu tiraria a noção sobre o pecado financeiro de que isso nos desvia os nossos olhos. Now, with finances, we can be a little bit incorrect because the tax office they are also liars. Sim, podemos levar, sim, isso o suborno não faz mal, também os outros fazem. But if we are not faithful with money, Mas se nós não formos fiéis com o dinheiro, bad things will happen to us. coisas más virão a nós. We shouldn't forget, I think it's the most heavy case where God judges in the New Testament.
E não devemos nos esquecer que eu creio que é a vez que Deus age com a mão mais pesada. No Novo Testamento. It was Ananias and Sapphira É sobre Ananias e Safira. that instantly were killed by the Holy Spirit. Que instantaneamente foram mortos pelo Espírito Santo. And they even did good. Mas eles fizeram bem. They did good with their money. Até fizeram bem com o seu dinheiro. But they cheated. Mas enganaram. And the Holy Spirit gave an answer. E o Espírito Santo veio e deu uma resposta. In the New Testament, No Novo Testamento, there's some people say God is not a judging God anymore in the New Testament. muitos dizem, Deus já não julga mais no Novo Testamento. Maybe they should read the story. Se calhar tem que ler a história. I would keep you busy with entertainment, slowly turn it from nice stories to porn, to violence, to stories about darkness, and open their minds for evil. Montaria mais a indústria do entretenimento para histórias boas, que no início mas que depois traz coisas más. And when you look to the movies, to the new movies that are coming, E quando nós olhamos para os novos filmes que when you're aparecem, looking into the TV schedules, e quando nós vemos a agenda da televisiva, it's full of demonic horror movies está cheio de filmes demoníacos. like never before. It's even hard to find a nice story E agora até torna-se difícil encontrar uma boa história that is free from porn, violence, or from satanic contains. e que esteja livre de pornografia ou de entretenimento demoníaco. If I would be the devil, I would use the music that is coming through the radio, Se eu fosse o diabo, usaria a música que vem da rádio. that I would lead people to adultery and to worship sex, power, and money. Levaria as pessoas ao adultério e a consumirem o poder, o sexo e o dinheiro. And if I would be the devil, I would increase my voice by multiplying all the possible ways of communication that enters into the minds of the people. E se eu fosse o diabo, aumentaria as vias de comunicação de forma a chegar a mais mentes. So that the truth of the voice of God is isolated and silent by all the communication noise around. De forma a isolarmos a voz de Deus devido a toda a comunicação que se levanta ao nosso redor. I would take away any indication about what is true and what is wrong, so that people cannot see anymore and get blinded. Eu teria a noção daquilo que é bom e mau para que as pessoas pudessem ficar cegas. And as we already talked, Pat and AI will extremely contribute to the amount of lies that impacts our E lives. não tenho dúvida nenhuma que a inteligência artificial vai ter um impacto muito grande nas mentes. And to be honest, I don't know today if Putin is still alive. E para ser sincero, hoje eu nem sei se o Putin está vivo. I don't know what the Ukraine did before to the Russians, before the Russians started the war. Eu também não sei o que é que os ucranianos fizeram à Rússia antes da Rússia iniciar a guerra. Because my government says the Ukraine is the victim and the Russians are the evil. Porque o meu governo diz que os ucranianos são as vítimas e os russos são os agressores. It's easy to believe that, but is it the truth? É fácil acreditar nisso, mas será isso verdade? I think it's always wrong to start a war, Eu creio que é sempre errado começarmos uma guerra. but I just want to show how strongly we are impacted. Mas eu quero simplesmente nos fazer foco na forma como nós fortemente somos We impactados. even cannot believe video information anymore because people can say things they've never said by the computer. Já não podemos acreditar muito nos vídeos porque as pessoas conseguem mimetizar aquilo que está no vídeo. If I would be the devil, Se eu fosse o diabo, I would change the people from thinkers and from a decision-based lifestyle to emotional people. eu tiraria as pessoas da decisão racional e lógica e poria numa vertente emocional. Good emotions need to become more important than the truth. Melhores emoções é mais importante do que a verdade. So if it feels uncomfortable, Portanto, se sente desconfortável, cannot be from God anymore. então não pode ser de Deus. God is only good. Porque Deus é somente bom. That's what many people think. É aquilo que muitas pessoas pensam. If I would be the devil, Se eu fosse o diabo, I would try to lead the people into addictions.
E eu levaria as pessoas a vícios, that I can rule and destroy, para que eu possa reinar e destruir. and that they are too weak to find the truth and the way back anymore. E eles serão fracos demais para voltar-se a encontrar a verdade. Alcohol, Álcool, drugs, drogas, gambling, jogo, porn, pornografia, sex, sexo, food. comida. But there are also some other things, shopping, Mas há outras coisas, ir às compras, internet, internet, social media, redes sociais, fitness. fitness. If I would be the devil, I would destroy any unity among the Christians, that they feel weak and fight themselves instead of against my kingdom. Se eu fosse o diabo, eu levaria os cristãos a ficarem desunidos e colocaria mais separação entre eles. If I would be the devil, I would try to use fear so that people take wrong decisions. Se eu fosse o diabo, levaria as pessoas a sentirem medo de forma que eles tomassem as decisões erradas. I would lead the people in unforgiveness, that they become bitter, rebellious and full of pride. Levaria as pessoas a sentirem-se amarguradas, rebeldes e cheias de orgulho. I would try to bring a replacement for God so that people worship creation instead of the Creator. Trataria de arranjar um substituto para Deus, de forma que a criação pudesse adorar isso. And I would turn good into bad and bad into good. E eu tornaria o bom em mau e o mau em bom. You're so boring, you're not gay. És tão aborrecido, não és gay. I will use any way and any media and any surrounding to tempt the people of God that they start to make compromises. Eu arranjaria forma, todos os meios possíveis e imaginários, de forma a que as pessoas não tomassem compromisso. Wherever it's possible, I would block the way of Christians that they cannot be fruitful. Eu arranjaria forma, todas as formas possíveis, de forma a que os cristãos não fossem frutíferos. And because I hate God's creation so much, I bring a lot of diseases to the people. E porque eu odeio tanto a Deus, traria tanto de fraude no meio das pessoas. That God's creation has to suffer and has to die. De forma que a criação de Deus tenha que sofrer e morrer. I would impact the people that they destroy themselves, and with that, God's creation. Eu teria impacto na vida das pessoas que terminam com a sua vida de forma a destruir a vontade de Deus. And I would try to minimize, to trivialize, to hide myself. E eu arranjaria forma de minimizar de forma muito banal, de forma a me esconder. I would try to make you not aware of me. Tentaria arranjar forma para que tu não estivesses ciente de mim. And this is what God wants to do today in this teaching. E isto é aquilo que Deus quer fazer hoje neste ensinamento. The Holy Spirit wants to remind us O Espírito Santo quer nos lembrar and wants to change this. e quer mudar isto. He wants to wake us up that we are aware of our enemy Ele quer nos despertar para que possamos estar cientes do nosso inimigo. and how he wants to impact not only the Gentiles, A forma como o inimigo nos quer impactar, não somente aos gentios, but even our lives. mas nós como cristãos também. And if we believe that we are not in a war with him, E se acreditamos que não estamos numa guerra contra ele, his plan already works. então o seu plano está a funcionar. This is the heavy and bad part. Let's see to John 8:32. Isto agora é a parte dura. Vamos ver em João, capítulo 8, versículo 32. What is the good news? O que é que são as boas novas? John 8:32. João 8, 32. We've heard all about these lies of the devil, Ouvimos falar sobre todas estas mentiras de Satanás, but here the statement is in, then you will know the truth, and the truth will set you free. e aqui diz, e conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. And we have the truth.
E nós temos a verdade in Jesus Christ. em Jesus Cristo. And He can set us free E Ele pode nos libertar from all this destructive impact. de todo este efeito destrutivo. And He wants to set more people free on this island E Ele quer libertar mais pessoas nesta ilha. from the prison that the devil has put up around their lives. De toda a prisão que Ele tem posto sobre a vida deles. And in John 16:13, E em João capítulo 16, versículo 13, it tells us where the truth comes from. diz-nos de onde vem a mentira. It says, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. João 16, 13 e diz: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. So God's answer for this darkness Então a resposta de Deus para todas estas trevas is the truth. é a verdade. And the truth comes by the Holy Spirit. E a verdade vem pelo Espírito And the Santo. truth sets us free. E a verdade nos liberta. Amen. Amém? So Jesus wants to sensibilize our spiritual eyes for the darkness around us, E Jesus então quer nos tornar mais conscientes da verdade, that we can protect ourselves and our families, que podemos proteger-nos a nós e as nossas and famílias, that we can find the help of God to win the spiritual war at this place. e que podemos encontrar a ajuda de Deus para vencermos a guerra espiritual. And I believe that a strong delivery ministry will be part of that. E eu creio que o Ministério de Libertação se fará parte disso. I think many churches step back from this ministry E eu creio que muitas igrejas dão um pé para trás em relação a este ministério, because it's work, it's stressful, porque dá muito trabalho, é estressante. but I believe that this island really needs also a very strong delivery ministry. Mas eu creio que esta igreja precisa muito de um ministério forte nesta área.